Olá, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de te convidar para participar de muitas discussões sobre matemática que faremos, mas antes vou me apresentar brevemente. Eu sou Mariana Passos Dias e estaremos juntos aí nas nossas discussões, reflexões. Aqui você está convidado, de fato, a ampliar alguns saberes ou, quem sabe, retomar alguns pontos que você já conheça e que está buscando, de fato, alguns esclarecimentos maiores, ou você tem alguma dúvida, será que em algum conceito? Quem sabe aqui você tem a oportunidade de esclarecer. As nossas discussões, elas são bastante sucintas, para que assim você tenha, você seja capaz e você tenha como, de fato, compreender aqueles conceitos sem que nós sejamos e sem que nós traremos muitos alongamentos ou muitas especificações. Porque quando nós pensamos em matemática, é muito importante que a linguagem ela seja, de fato, clara e objetiva, porque assim as compreensões elas são mais fáceis. Como eu disse, eu ia fazer uma breve apresentação minha. Eu sou licenciada em matemática, também sou mestre e doutora em educação matemática, e assim nós seguiremos. Para que você conheça, então, tudo aquilo que nós iremos discutir, tudo aquilo que nós iremos trabalhar, nós temos aqui alguns pontos para ver. Então, é importante que você perceba como a matemática ela pode ser dividida. A matemática é um componente curricular, claro, e existem alguns conceitos relevantes que compõem esta área do saber. Será que você se lembra de alguns desses tópicos? Vamos ver. Temos aqui primeiro progressões. As progressões, talvez as nomenclaturas mais conhecidas quando a gente fala em progressões é pensarmos o que seria uma progressão geométrica de uma progressão aritmética. Aqui nós teremos sim possibilidade de distinguir e de saber como trabalhar com esses conceitos. Então, como nós teremos sim possibilidade de resolver questões que envolvem esses conceitos, retomando fórmulas, porque assim também isso fica mais fácil quando você estiver ali em um momento de autoestudo, para que esses conceitos eles sejam esclarecidos. Vamos ver os outros tópicos. Então, depois de progressões, funções. Se nós pensarmos na matemática como um todo, talvez este seja o termo mais conhecido quando nós pensamos em funções. Porque as funções, elas podem, por exemplo, descrever movimentos. Então, se nós estamos pensando no lançamento, por exemplo, de uma bola, ou em algum outro lançamento, nós estamos ali delimitando uma função. E aí vem um outro ponto do quanto a matemática ela se torna muito mais compreensível quando nós, de fato, buscamos compreendê-la aliando o abstrato, a linguagem matemática com o concreto. Então, pensando em situações que realmente a matemática ela está presente, situações que de fato são ali situações do nosso dia a dia, situações cotidianas. E funções, nós podemos percorrer aí diversos assuntos dentro deste tópico. Existem diversas delimitações de funções, começando em uma função primeiro grau e aí percorrendo por outros diversos tipos. O terceiro ponto seria a trigonometria. Na trigonometria nós temos outros aspectos que podem ser pensados e que se aliam ao próximo, que é a geometria. Quando a gente pensa em trigonometria e geometria, nós estamos falando de um pensamento ali, trigonometria dentro de um triângulo retângulo ou de outros triângulos, mas como nós podemos trabalhar com aspectos diferentes além das formas geométricas. Quando nós já pensamos no estudo de formas geométricas, aí nós estamos falando da geometria. Essa geometria ela pode tanto ser plana, quanto nós não temos uma dimensão, quanto ela pode ser espacial, que aí sim é quando nós pensamos no tridimensional e características que envolvem esses corpos. Mais um ponto, sistemas lineares e matrizes. Este ponto ele também traz uma certa relação com funções, porque alguns pensamentos de generalização que são feitos dentro deste tópico, eles se adequam e se assemelham todo a um trabalho com funções. Se nós pensarmos, quando a introdução ela é inserida de fato na educação básica, é quando nós começamos a trabalhar com incógnitas
x, y, e isso também está muito presente nos sistemas lineares e também quando a gente pensa em operações que envolvem as matrizes. Mais um ponto, geometria analítica é um complemento de uma geometria, é um outro olhar perante aspectos que envolvem as formas geométricas, mas também muito primordial, principalmente quando a gente pensa em ensino médio. Matemática financeira e estatística também pode ser pensada de maneira combinada. Então, na matemática financeira, nós vamos, então, pensar em aspectos que envolvem esta área de conhecimento, este tópico. Vamos pensar, então, será que nós temos clareza do que seria pensar em juros? Qual é a diferença de um juro simples para um juro composto? Então, esses são todos pontos que podem ser trabalhados na matemática financeira. E quando nós pensamos em estatística, aí nós estamos olhando para a realidade, mas uma realidade que vai ser trabalhada, que vai ser pensada em dados. Então, a gente coleta ali determinadas informações, determinados dados da realidade e nós fazemos uma análise. Quando nós olhamos um quadro, uma tabela, nós estamos falando de estatística. Quando nós olhamos um gráfico. Então, olha como, de fato, a matemática ela está presente no nosso dia a dia. Por mais que pareça que é uma ciência, que é uma disciplina distante do nosso cotidiano, na verdade, não. Ela está ali compondo tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E, para finalizar, nós também podemos pensar em outros 2 pontos que podem ser combinados. E aqui já temos um spoiler aí, de fato, de um desses conceitos, que é a análise combinatória. Mas a análise combinatória ela se complementa com o conceito de probabilidade. E nós lidamos com situações improváveis no nosso dia a dia. Muitas vezes nós lidamos mais com aquilo que é improvável do que com o que de fato é provável. E como, então, nós podemos prever determinadas situações, como essas situações elas podem ser analisadas. Aí entram conceitos de combinação, de permutação, esses são pontos que vão compor essas 2 áreas. Então, olha quantos conceitos eles podem ser revistos, eles podem ser aprimorados, reforçando de fato pontos relevantes, pontos primordiais de cada um desses conceitos, entendendo que assim é uma forma de você, de fato, esclarecer aí muitos pontos que compõem a matemática. Mas como será que eu vou estudar? Cada um de nós tem um jeito de estudo. Talvez você pode estudar ao longo da aula ali, fazendo uma determinada anotação. Isso pode ser uma forma? Isso pode ser uma forma. Talvez você prefira prestar atenção no que está sendo dito no conteúdo e, posteriormente, fazer alguma anotação, resolver algum exercício. Caso você já tenha também alguma dúvida, é importante que você busque esclarecê-la aí ao longo das discussões, ao longo deste momento de ampliar saberes que você passará. Então, fica o convite. Nós teremos aí diversas discussões ao longo dos períodos, ao longo de tudo aquilo que foi proposto, e eu espero que você faça parte, então, disso tudo. Até uma próxima. Tchau, tchau.